bem-vindo ao podcast da Livraria The King. E é com muita alegria que hoje nós iniciamos mais um programa sobre missionários em Portugal. E que a paz e a misericórdia do Senhor permaneça sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. E hoje queremos agradecer aos nossos colaboradores, que é a Hunt Barberia Shop. Obrigada porque eles estão nos proporcionando esse espaço aconchegante, acolhedor, para estarmos com os nossos missionários, nossos evangelistas, para proclamar o nome do Senhor. E hoje é com muita alegria e privilégio que nós recebemos a nossa missionária, irmã Andréia Santos, uma vida dedicada ao Senhor, cheia do amor, levando a palavra do Senhor onde ela vai. Tem a sua filha Gabi, que também junto contigo leva a palavra aonde estão, idealizadora do programa Mulheres que Inspiram, onde ali ela junta vários propósitos, mulheres encaminham para Cristo. E nós podemos ver o grande amor dela no olhar, no andar e no falar. E hoje nós queremos apresentar ela. Seja muito bem-vinda, Andréia Santos. Esse espaço é seu. Muito obrigada. A paz, Senhor Jesus. Quero saudar a todos também com a paz do Senhor. Glória a Deus. Uma alegria enorme poder estar aqui. É sempre um privilégio poder falar do Pai e de tudo aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, né? Que privilégio nosso por aceitar estar aqui conosco, compartilhar a mensagem de Cristo e falar um bocadinho da sua vida, né? Porque a nossa vida é uma Bíblia, né? Com certeza. Aberta. E o que eu queria saber um bocadinho sobre a sua vida, André, como é que iniciou esse chamado? Olha, Elaine, olhando para toda a minha trajetória, hoje é claramente certo de que desde a infância, desde que eu me entendo por gente, eu tinha essa inclinação ou esse desejo de conhecer Deus. Então eu me lembro de nos momentos mais difíceis, em que eu me sentia muito sozinha, porque os pais trabalhavam, ou até os desafios da escola, eu me voltava para Deus. Eu via Deus como um pai. Então as meninas escreviam um diário, mas eu falava com Deus. Uau. E quando acontecia algo bom, eu também atribuía a Ele. Então eu olhava para o céu, sorria e agradecia. Eu sei que foi o Senhor, obrigada. Então isso foi se intensificando ao longo da minha história. Também tem a minha avó materna, que deixou um legado incrível, meu pai também, em relação à empatia ao próximo. Sim. Então, desde pequena, eu também sempre tive muito amor pelo próximo. De olhar, tá triste, e eu ter aquele cuidado, por que você tá triste? Sim, O que eu posso fazer para te ajudar? E às vezes era um abraço, era um aperto de mão desde pequenininha. Então, olhando hoje para trás, eu vejo claramente que desde a infância. Desde a infância. Uau. Que lindo. E a Andréia vem, Andréia, assim, de uma família de cristão, já, ou foi aos poucos a família se convertendo? Como que é? Como a grande maioria, igreja católica, né? Então, eu passei pela catequese, a primeira comunhão, a crisma. Sim. Na fase adulta, fui para a renovação carismática. Sim. E ali deu um clique. Ali teve um encontro que me marcou profundamente. Sim. E na infância, como eu disse, eu tinha sede de Deus. Então, da minha casa, eu era a única que ia na missa todos os domingos. Sim. E eu ia com aquele compromisso. Eu tô indo ouvir a palavra de Deus. Sim. Né? E nesse encontro da renovação carismática, eu sentia no ambiente, elas oravam em línguas, coisa que eu ainda não tinha presenciado na católica. E o mover e a presença, aquilo me despertou. Epá, tem mais. Sim. Deus tem algo mais, espiritualmente falando. Sim. E aí depois em um processo pessoal muito difícil, na vida sentimental, naquela altura o maior desafio, eu ia para a igreja católica ao meio-dia, que era o horário do meu almoço. E eu dobrava os meus joelhos diante da Senhora Aparecida. Sim. E eu dizia para ela, se você está me vendo, se você se importa com a minha dor, Sim. me dê um sinal aqui agora. E aquele silêncio, aquele frio, e aquilo me gerou uma revolta. Nossa. Eu disse, algo não está certo aqui. Foi quando eu reencontrei uma amiga que eu já não via há 3 anos, e nesses 3 anos ela encontrou Jesus. E ela estava completamente transformada, Uau. desde semblante, desde fala. E eu, em desespero, ouvia ela e dizia assim dentro de mim, eu quero essa paz. Eu preciso dessa paz. E ela cheia de cautela, tipo, minha família me rejeitou porque agora eu sou cristã, sou crente. Mas eu vou te fazer um convite. Se você quiser ir na minha igreja,
cheia de cuidados. E eu, não, quando é que é? Aonde é Você que já é? estava Que cheia hora de é que é? sede. Cheguei em casa, mãe, nós vamos para a igreja dos crentes. Mãe, você Uau. ficou doida? Porque a gente tinha aversão a crente. Mas naquele dia, minha mãe e eu fomos ao culto na Assembleia de Deus e ali eu entreguei minha vida para Jesus. Amém, glória a Deus. Que lindo! E Que tinha lindo. quantos anos nessa altura? 20 anos. 20 anos. Aceitei Jesus com 20 anos para fazer 21. Passado 3 meses, desci as águas do batismo. Mais 3 meses, Deus me trouxe para Portugal. Uau. E André está aqui há 22 anos em Vai fazer Portugal. 23 anos. 23 anos. É uma caminhada. É uma E vida. continua com esse amor sedento ainda por Cristo. É muito forte, né? É forte. E o propósito desde o início? Que marca dessa experiência você carrega hoje na sua missão, Andréia? A presença dele. Amém. Houve momentos que hoje eu entendo que era ele quem me isolava, que não permitia a ajuda humana para que eu pudesse estar aos pés dele. Então, a presença dele sempre muito real. Em todos os momentos desafiadores e também de cumprimento de promessa, saber que ele estava ali comigo, que eu não estava só. E André é diplomata civil humanitária, né? E se formou para ajudar mais ainda as pessoas. Sim. Se aperfeiçoou no amar, no cuidar. E diz para nós, o que é esse sobre serviço humanitário? O que faz esse diplomata? Sim, há o diplomata, né, que está relacionado ao governo, que trata de acordo entre países, uma coisa mais governamental, e há o diplomata civil humanitário. Então, enquanto o diplomata do governo cuida dessas questões de política, de país, de acordos, o civil diplomata, o civil humanitário cuida de pessoas. Então, Sim. está para servir ONGs, ministérios, ações sociais, e nós temos uma rede de conexões. Então, nós temos diplomatas em mais de 170 países. Então, tudo que nós precisamos de conexão, de apoio, de acesso, acaba sendo mais um acesso. Né? Se eu preciso entrar num presídio para fazer uma ação social, cuidar de pessoas, que surgiu justamente por conta do Mulheres que Inspiram, de Sim. verem o meu trabalho, cuidado com as mulheres, então veio para trazer acesso. Amém. E a Andréia, entretanto, com todo esse programa que tem feito sobre a ação, que é uma ação missionária, né? Nós também sabemos que ali no Covid, separou um tempo para cuidar de muitas pessoas. E naquela altura não podia muito se aproximar, né? E como a Andréa já falou conosco, ela levou várias cestas básicas, cabazes para ajudar as pessoas, cuidou de várias mulheres que também estavam vulneráveis, né? E com algumas situações bem difíceis, e levou também Cristo, levou elas a Cristo, né? E o que você fala sobre nós, um pouquinho sobre isso? Então, foi justamente nessa altura que Deus confirmou Mulheres que Inspiram. Porque enquanto estávamos livres, né, para caminhar em sociedade, sempre estive com mulheres. Sempre muito cercada, dentro e fora do ministério. Quando veio o confinamento, eu falei, e agora? Sim. Meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Os meus cafezinhos, os meus Exato. acompanhamentos, não é? E foi quando Deus falou comigo, vai para as redes sociais e inicia uma série de lives com o nome Mulheres que Inspiram. E eu, Mulheres que Inspiram. E o Espírito Santo diz, não é sobre história de sucesso, é sobre o testemunho. Quantas mulheres você conhece de vidas que eu transformei? De superações que através da minha presença, Sim. elas estão hoje, né, levando um testemunho. E veio uma lista sem fim de mulheres. Sim. Então eu, ok, naquela altura o Instagram ainda era novidade em Portugal. É. Então foi desafiador colocar Sim. ali, sabe, mas debaixo da obediência. Então comecei a fazer uma série de lives, comecei a trazer essas mulheres e o impacto foi muito grande, ao ponto de receber depoimentos de pessoas que estavam decididas a se suicidarem. Uau. E aí pensaram, vou entrar no Instagram uma última vez. E eu estava em live, falando de depressão, que aquela fase era de incerteza, mas que, né, o tempo iria melhorar, que Deus estava no controle de todas as coisas, e a pessoa desistiu de se De suicidar. suicidar. E aí eu entendi, pá, isso aqui não é só sobre contar história, isso aqui está salvando vidas. E nisso também as pessoas foram se aproximando, então eu percebi que muitos estavam com dificuldade financeira, que não era o meu caso, graças a Deus. E aí foi quando eu comecei, como sempre, conectando pessoas, olha, podes ajudar com isso, podes ajudar com aquilo. E cheguei a ter a minha casa cheia de roupa, de mantimento,
Depois era ir distribuindo conforme a necessidade das pessoas que procuravam. É uma missão. Sim, é uma missão. E vieste do Brasil, aqui à procura de algo para si? Não. Não? No dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, Sim. uma irmã veio me abraçar. Deus a tomou em profecia. E ali Deus me fez a promessa. Vou eu te levar para Portugal. Era algo que estava no meu coração, não tinha sido partilhado com ninguém. E Deus disse para eu não me preocupar que ele iria preparar tudo, porque a realidade dizia é impossível, não é? Que ele ia preparar tudo e que ele ia me levar para muitas nações para cumprimento de um chamado. E que naquele dia ele estava me levantando como missionária pela mão dele, não pela mão humana. E tem sido assim, desde então. E como foi, Andréia? Quando você soube dessa revelação, você sentiu alguma dúvida, algum medo? Quando Deus fala, não É. tem como É uma duvidar. paz, É né? Até porque era algo muito íntimo, Sim, sabe? é. E para minha surpresa, quando eu saí daquele momento que eu olho para a irmã, era uma irmã da Igreja Católica que fazia aquelas rezas, aquelas bênçãos em casa, Sim. que eu fui há muito tempo também com a minha mãe, tinha aceitado Jesus, estava ali sendo instrumento Uau. de Deus para minha vida. Meu Deus. E do jeitinho que Deus falou, ele cumpriu. Com 6 meses, Deus preparou passagem, Deus preparou mala. Eu sou do Mato Grosso do Sul. Sim. Eu não sabia o que era casaco, não sabia o que era inverno. Era inverno, exato. Deus preparou tudo, até companhia para vir, porque eu ficava, como é que eu vou sair daqui? Nunca sei Vieste chegar sozinha. sozinha. Com mais uma irmã da congregação cristã que Deus conectou e para eu não vir sozinha, porque era meu medo vir sozinha. Sim. Pois. E como foi chegar em Portugal, Andréia? Um misto de emoções, mas assim que eu saí do aeroporto, eu olhei para o céu e falei, é aqui. Amém. É aqui que eu quero ficar. E naquele dia eu pedi, Senhor, traz a minha família, porque é aqui que eu quero viver o teu plano e teu propósito. Uau. E passados 5 anos, ele me permitiu trazer minha mãe, minhas irmãs. Uau. É, tem coisas que são bem desafiadoras, né? Mas quando a gente tem Deus, Sim, a gente se sente segura para tudo, não é? E essa missão que Deus pôs, né, no seu coração, porque é Deus para gerar isso, nós, humanos, não conseguimos avançar sem Ele. E tantas vidas e mulheres que você tem ajudado, né, chegar até Cristo. Eu mesma posso dizer que foi um tempo quando iniciamos a Livraria The King, Deus enviou a Andréia, né? Enviou a Andréia para estar conosco, nos posicionar com palavras em oração. Teve no tempo onde eu tive a minha caverna também, e ela esteve ali presente, e juntando mulheres para levar o Evangelho de Cristo, porque esse é o objetivo, né? sim. O objetivo é levar elas diante de Cristo. Lembrá-las que elas são filhas. E tem um pai que tem um propósito, não é? Porque hoje muitas mulheres estão sobrecarregadas e a vida se resume a trabalhar, cumprir com seus papéis. E algumas ainda vão à igreja, né? Sim. Mas vão às vezes meramente por um compromisso. E então eu até brinco com elas que andou comigo, vai parar na igreja. E a André contou um episódio, quando nós nos encontramos, sobre quando estava ali em Belém, se eu não me engano, junto com as mulheres, a fazer um evento desse, Mulheres que Inspiram, ali onde elas contam testemunhos delas, né? E veio uma pessoa para fazer uma venda para si, uma pessoa que vocês nem conheciam, e como não tinha naquele momento para comprar, ofereceu orar. E a pessoa aceitou orar. Pois explica, fala para nós um bocadinho sobre Sim. essa história. Deus, ele é maravilhoso na sua forma de trabalhar, e por isso que eu falo que o imprevisto não pode roubar a nossa paz. Era um retiro de 2 dias em um hotel em Linda Velha. Mas aconteceu de tudo e mais alguma coisa e o hotel já não tinha mais como nos receber. E foi um dia, acho que foi o dia que mais fez calor no ano passado. Um dia muito quente. E eu disse, e agora como vamos fazer? Consegui um hotel, Lagoas Parque, ali perto de Oeiras, mas o check-in era só à tarde. E aí eu falei, tá bem, mas temos a manhã inteira, o que vamos fazer? Veio na minha mente, Belém. Falei, então vamos todos para Belém. Fomos, tinha pessoas da Suíça, tinha pessoas do Brasil. Uau. E ali estávamos reunidas, foi quando uma cigana, que vende aquelas bijuterias, Sim. me abordou perguntando se eu queria vender, se eu queria comprar. E eu disse que não, para já porque eu não tinha dinheiro ali comigo e também porque eu tenho uma amiga que faz, expliquei tudo para ela com muito carinho. E falei assim, olha, mas já agora,
eu não vou comprar sua peça, mas você aceita uma oração? Ela na hora. Claro que sim. Eu orei por ela, Deus falou com ela foi. Daqui a pouco veio uma atrás da outra. Uau. Eu também quero oração. Eu também quero oração. E a gente não conseguiu fazer o que nós pretendíamos, Sim. porque aquelas almas estavam sedentas. Eu coloquei as outras irmãs para orarem Orar. também. E aí algumas chegavam para mim e diziam assim: eu bem que olhei para vocês e vi que vocês eram diferentes. Uau. Glória a E foi Deus. maravilhoso. Saímos dali glorificando a Glória a Deus. Deus. Meu Que Deus. esse é o chamado, né, irmã Andréa? É o chamado daqueles que seguem a Cristo, é cumprir a missão. E o que que a irmã Andréa, para levar a missão aqui em Portugal, o que que tem achado hoje? Porque eu vim para cá com 17 anos e na altura era difícil nós vermos falar, né, do evangelho nas ruas do jeito que nós estamos a ver hoje. E o que que a irmã vê de antes para agora sobre as missões aqui em Portugal? Tem aumentado? O que que está gerando? Qual a diferença de antes e agora? Claro que hoje, até mesmo com o número elevado de brasileiros, eu vejo que tem mais pessoas dispostas a isso. E Deus tem tirado os seus escolhidos das quatro paredes para fora. Porque tem muita gente ferida, muita gente decepcionada, por inúmeras razões. Teríamos aqui uma lista interminável. Então, e foi isso que Deus fez comigo. O Mulheres que Inspiram é a extensão do meu chamado, fora do ministério. Porque são mulheres que, se eu falar, vamos numa conferência de mulheres, elas não vão. Vamos no encontro com Mulheres que Inspiram, é um encontro com convívio de mulheres, elas vêm. Elas vêm. E ali o Senhor é o convidado de honra, né? Então ele tem suas formas de trabalhar. Sim. Ontem mesmo tinha uma dinâmica que eu não consegui fazer porque eu tive que ir para a cozinha auxiliar, mas Deus levantou uma outra com a mesma ideia Uau! e colocou em Colocou em ação, ação. sabe? Então era para ser feito porque ele queria alcançar alguém através daquilo. Então o que eu vejo hoje? Eu vejo mais pessoas dispostas a isso, mas também eu sou muito, como é que eu posso dizer? Em Portugal me ensinou a primeiro dar testemunho. Porque o português, ele para te dar acesso, você precisa confiar, ele precisa ganhar, Ganha, né? exatamente. Quer dizer, nós precisamos ganhar a confiança Confiança deles, deles, né? exatamente. Já há um receio com o brasileiro e essa coisa de Deus, e aqui também há um histórico de igrejas que já fizeram muitas coisas erradas, mas quando você mostra quem você é de verdade, o seu caráter, aí sim, se você consegue esse acesso, aí sim há essa liberdade para falar quem é Deus e o que Deus pode fazer por elas. E eles estão sedentos também, né, Camilinha? Então, Eles estão começando a entender quem é Deus, o que que Deus quer para a nação, a missão, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles começam a buscar também, tem sede. E tem muitos portugueses a chegar como mulheres, até a Andréia, querendo Sim, entender quem é Jesus. sim. Sempre que Deus direciona, eu faço o apelo e sempre tem vidas. Às vezes, como eu disse anteriormente, né, na nossa conversa aqui em off, Deus já me direcionou a fazer uma caminhada. E na última da hora, todas desistiram, só veio uma portuguesa. E eu disse, ok, uma alma para Deus é preciosa, vamos Exatamente, caminhar. preciosa. Começamos às 19 horas, ficamos até às 23 horas ali no passeio marítimo de Algés. E chegou um momento em que Deus falou, faça o apelo. E ela aceitou, e nós oramos. Uau, E é uma portuguesa apaixonada por Jesus. apaixonada por Jesus. como Deus tem a forma de trabalhar, né? Não é quantidade, às vezes é uma Exatamente. pessoa, uma alma. Uma alma. E Andréia, como que as mulheres, você trabalhando com elas, qual assim as dificuldades que cada uma tem? Teve alguma coisa assim que impactou a sua vida ao cuidar daquela mulher, daquela vida? Conta um pouquinho pra gente. Claro, tem muitas situações, mas Sim. o mais comum Sim, é a falta de identidade. sim, Não saber quem é. E a partir do momento que você não sabe quem você é, você descredibiliza todo o potencial que Deus colocou em você. Então, eu vejo muitas mulheres que estão desacreditadas delas mesmas, estão sobrevivendo, sim. né? Quando Deus nos chama para uma vida e vida em abundância, em todos os aspectos. Sim. Então, a maioria, por não saber quem é, e a minha pergunta é: quem é você? Ah, eu sou mãe, eu sou esposa. Não, não. Quem é você? Por detrás de todos esses papéis. Eu fiz uma vez com uma mentorada minha, ela até fez um vídeo muito engraçado, virou piada, mas o assunto é sério. Ela ficou uma semana sem dormir.
Ela deitava na cama e ficava, mas quem sou eu? Como é que é possível não saber quem eu sou? Ligava para os colegas de trabalho, quem eu sou? E o colega, se você não sabe quem você é, como é que eu vou saber? Uau. Ia lavar o dente, escovar o dente, aí na frente do espelho, quem eu sou? E a dificuldade que ela teve de entender quem de fato ela Ela era. é. Então, tudo parte daí. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? E aí nós vamos tendo clareza, dando qual é o nosso propósito, propósito com a família, com o Exatamente. trabalho, em que área que eu devo estar. Então, parte mesmo da identidade e a maioria ainda não sabe quem é. E a irmã André ajuda essas mulheres a caminhar, né? Juntar-se, procurar a levantar, porque tem muitas mulheres que estão em depressão, né? Muitas mulheres que estão angustiadas, aflitas. E a irmã André trabalha nesse lado, com as mulheres, a missão, né? Levar as mulheres até Cristo. E fala um pouquinho assim sobre o seu. Você tem um grande testemunho para nos contar. Eu sei que tem. E esse testemunho que te amadureceu. É até delicado falar sobre isso, né? Não quero ser indelicada, De forma alguma, tá? mas eu sei que esse projeto que te fez, esse testemunho te fez amadurecer, né? Que Deus permite certas coisas nas nossas vidas para nos amadurecer. E é sobre o seu filho. Você teve um filho, hoje você tem a Gabi, de 22 anos, que é uma princesa, né? 22 não, tem 18 anos. 18. É uma Eu já princesa. tava assim, 22. Toca violino, é lindo ver ela tocar, como a gente vê o brilho nela, né? E você teve mais uma criança, mais um filho. E o que Sim. se passou, irmã André? Então, tudo que eu vivo hoje é muito fruto das minhas vivências. Eu estive naquele lugar de solidão, de não saber quem eu era, de me colocar em lugares tentando caber, sendo que não era o que Deus tinha para mim. E há 20 anos, o Léo teria agora 20 anos, eu tive essa gravidez que foi muito solitária, porque quem chegou a Portugal naquela altura, 20 e tal anos, a gente não tinha rede de apoio. Exatamente. Era difícil encontrar um brasileiro. Quando encontrava era festa, mas cada um com as suas 16, 18 horas de Exatamente. trabalho por dia. É verdade. Né? Então era um período muito solitário. E aí eu fiquei grávida. Foi uma gravidez até então tranquila, né? Na saúde estava a correr tudo bem, só que eu tinha uma carga muito puxada de trabalho em um café. Eram 16 horas em pé, 14 horas, às vezes não tinha folga nenhuma. E aí juntou o emocional com todo esse cansaço físico. E quando eu fiz exatamente 24 semanas, eu tive uma discussão com o pai do bebê e aí entrei em trabalho de parto. E foi muito rápido. Apanhamos um táxi, assim que eu entrei na porta do hospital, eu já estava em trabalho de parto. Eu nem cheguei a ir para a sala, né? Parei ali numa cadeira. E aí a enfermeira olhou para mim e falou assim: "Não tenha esperança, o seu filho vai nascer sem vida". E eu só disse: "Senhor, faça a tua vontade". O bebê nasceu, tiraram, não me deixaram ver, foi muito rápido. Eu fiquei 10 horas em um corredor sozinha. E orando a Deus, Deus faz a tua vontade. Eu não sabia se estava vivo, não sabia o que tinha acontecido, por que eu não pude ver. Até que veio uma enfermeira muito carinhosa e ela disse: "Tenho boas novas, teu bebê está vivo. Porém, não é uma criança normal". E eu fui durante um corredor enorme, sendo trabalhada no meu psicológico para ver um extraterrestre. Quando eu cheguei lá, era o bebê mais lindo desse mundo. Ele nasceu com 620 gramas. Não era pequenininho, era comprido, mas muito magrinho. Então a mãozinha dele só conseguia pegar aqui a ponta do meu dedinho. E ele teve que ficar na incubadora. E Deus permitiu que ele sobrevivesse 90 dias. Então, os 90 dias eu fiquei com ele do horário de início até o horário permitido à noite. Então, assim, Deus me agraciou com 90 dias. Porque pela boca daquela enfermeira, ele ia nascer sem vida. Quando foi na véspera, uma semana antes dele falecer, o bebê que estava na incubadora ao lado faleceu e eu estava ali. A mãe estava ali. E eu senti a dor daquela mãe. E eu disse: "Deus, se isso acontecer comigo, eu não vou suportar". Passa uma semana, sou eu naquela situação. E tô aqui, né? Porque ele nos ajuda a suportar. E aí ligaram-me do hospital a perguntar se eu estava em casa sozinha. Eu falei: "Sim, mas o que aconteceu?" Porque ele estava bem, ele já tinha 2,5 kg, estava tudo controlado. Só que no dia anterior, eu estava no meu limite em todos os aspectos. Então eu fui para o Rio do Cais do Sodré e eu orei. E eu disse: "Senhor, faz algo por mim. Eu já não estou aguentando mais". As águas estavam calminhas. Veio uma agitação e eu só olhei e falei: "Se o Senhor está falando, nem isso eu estou entendendo".
fui para casa e apaguei, dormi como eu já não dormia muito. Acordei com a chamada do hospital. Quando eu chego na porta do hospital, eu abri a Bíblia. Eu abro exatamente quando Jó perdeu os filhos. E eu creio que naquele momento Deus recolheu o Léo. Porque quando eu cheguei lá na neonatologia, a equipa toda, todos de branquinho já me espera. Todos me conheciam, né? E aí podia entrar na sala, foi quando eu pude pegá-lo nos braços pela primeira vez. Me deixaram ali sozinha para despedir dele. E passado isso, é um processo, né? E foi um processo muito solitário. E aí no dia seguinte do sepultamento, eu lembro que eu falei, Deus, e agora? Porque, no entanto, eu terminei o relacionamento, eu estava ilegal, eu não tinha €1 no banco, eu não tinha o que fazer. E eu acordei e falei, Senhor, e agora? E Deus falou comigo, o Léo se foi, mas você ficou. E se você ficou é porque há muita vida para ser vivida. Faça um currículo, vá procurar trabalho. E assim eu fiz. Com 2, 3 dias arrumei um trabalho, então trabalhava o dia inteiro, a mente ocupada, e à noite era o momento que eu vivia o luto no meu quarto. No seu quarto. E a minha oração era, Senhor, eu só queria um abraço humano, eu não tenho um filho de Deus nessa terra para me dar um abraço, porque ninguém ligava. Só os meus pais no Brasil, minha mãe queria que eu voltasse, mas nem para isso tinha condições. Sim. Mas aqui não tive apoio nenhum, nem da igreja, nem nada. E hoje, atenção, eu sei que foi o processo de Deus. Foi um processo. Não é que as pessoas não queriam ajudar, o próprio Deus não permitiu, Exato. né? Então, à noite eu falava e vinha a presença dele no meu quarto, me abraçava, me renovava, eu dormia no outro dia, bora trabalhar e bora continuar. E foi muito especial o cuidado de Deus nessa altura. A presença dele todo o tempo, no autocarro quando eu chorava, quando eu estava voltando do trabalho cansada, sempre Deus ali confortando, consolando. Você ficou, porque há muita vida. Então hoje eu sou a mulher dos abraços porque eu já senti falta de um abraço, né? E por isso que eu falo muito da importância da presença de Deus, porque quando eu não tinha ninguém, todos se foram, ele ficou. Ele ficou. E mostrou que a vida continua. Se nós estamos aqui é porque a vida continua. E o Léo veio para um propósito, né? Amém. Todos Amém. temos um propósito nessa terra. Me ensinou que é o amor, Sim. que o amor não é egoísta, porque enquanto eu orava, Deus, mantém aqui, Deus, eu vou contar um testemunho, porque na minha fé ele ia ser curado, nós íamos andar o mundo todo contando o que Jesus fez, né? Mas não era o plano de Deus, só que Deus me ensinou que o amor não é egoísta. Ele estava aqui, mas estava em sofrimento, dependendo de máquinas. De máquinas. E pela medicina, que depois a diretora da neonatologia me chamou, ela disse que eu fui uma referência dentro daquele hospital, porque as mães não ficavam lá. Eu era a única mãe que ficava o dia inteiro do lado do bebê, eu cantava para ele, eu orava com ele, falava da família, ele segurando meu dedinho, trocava a fraldinha dele, tirava leite para dar na sonda. E era muito raro você ver mães ali. Eles Sorria. sorriam, os olhinhos abertos. Aberto, lindo. Quando eu chegava de manhã, os aparelhos apitavam. Ele sabia que eu tinha chegado. Aí, à tarde, eu deixava ele dormir, tirava a mãozinha, cobria a incubadora. Quando eu saía, apitava. Aí eu tinha que voltar, cantar, ficar com ele Meu Deus. para poder ir embora. Então, isso chamava a atenção da equipe. E a diretora falou, você foi um exemplo aqui. Aí eu pensava assim, mas pra quê? Ele morreu. Ele se foi, né? Não entendi. Mas ficou um testemunho ali dentro. Sim. Exato. Né? Ficou um testemunho. E hoje a mãe que eu sou, a mãe que eu fui para a Gabi, foi muito também dessa dor. Né? Então Deus usa a dor para gerar um propósito e para nos amadurecer, para nos fortalecer. E nesse momento eu entendi que mais do que nunca nós temos que ser dependentes totalmente dele. Eu Glória a Deus. aproveitar essa ação. Nós tivemos agora há pouco tempo uma marcha, né, para que não haja mais aborto, né, aqui em Portugal. O que tens a falar para nós sobre isso? Você que viveu, né, gerou uma criança com 24 semanas, né? Exato. O bebê nasceu, teve ali ao lado e era uma menina. Era uma menina quando o bebê nasceu. O que tem a falar para nós sobre essa ação que houve aqui em Portugal, essa marcha? Como cristã, né, não tem como se apartar do que a Bíblia diz, os nossos princípios, né? É Deus quem dá a vida e é Deus quem tem o poder de tirar.
Então, eu já tive testemunho recentemente, tem até uma live no perfil com a Elisa, né, que Sim. louvou no encontro, Sim. que no início da gravidez estava difícil dela aceitar, e um dia, em um culto em que eu ministrei, Deus me levou a contar esse testemunho, porque eu nunca me vitimizei por isso. Exato. Eu só partilho quando Deus direciona. E ela disse que marcou tanto a vida dela que naquele dia ela abraçou a barriga. E a menina até mexeu porque Deus falou com ela. Olha, ela perdeu. Olha a dor que ela passou. E eu estou te dando a oportunidade de gerar, né? E tô te confiando essa missão. Então, eu resumo assim, Elaine, só Deus tem o poder. Só Deus tem o poder. E nenhuma vida é gerada sem propósito. É verdade. Então, as pessoas hoje tomam atitudes e movimentações por falta do conhecimento da verdade. Do conhecimento. Porque muita Exatamente. gente não entende isso, né? Só Deus ele Só. tem esse poder. E todas essas decisões têm consequências. E nós, como cristãos, né, Camilinha, tínhamos que abraçar mais essa parte. É. O que acha, Andréia, sobre essa parte? Nós deveríamos nos abraçar mais em essa marcha para a rua, sobre o aborto, suicídio. Sem dúvidas. Eu acredito que nós temos que nos posicionar naquilo que nós acreditamos cada vez mais, porque há uma frase, né, que talvez vai definir isso, enquanto os bons ou aqueles que carregam a verdade se calam, muitas mentiras estão sendo proclamadas. Então, quem não conhece a verdade só está ouvindo um lado. Um lado. Não vai nem refletir, mas será que é isso, esse mesmo o caminho? Mas por quê? Porque os servos de Deus estão preocupados com outra coisa, estão com receio de ir para a rua e sofrer represálias, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Mas nós precisamos olhar para o cenário e ver o quanto o outro lado tem sido propagado aí aos quatro cantos. E também já nesse conteúdo, nesse caminho que nós estamos, e sobre a Noeli, né? Noeli, eu acho, Castilho, né? Que teve agora essa semana, que gerou, assim, acho que muitas pessoas, né? Eu mesma também fiquei triste, com uma emoção, um misto de emoção, de tristeza, de angústia, como cristã. O que tem para dizer para nós sobre essa situação? E assim, mais importante do que falar de lei, se tem o direito ou não, é entender que estamos falando de uma De vida uma vida. e com um histórico de muito sofrimento, não é? E aí o que me leva a refletir nessa situação é que tipo de apoio ela teve para amenizar as dores que ela sentiu. Porque muitas vezes focam na solução radical, a solução é essa, né? Como ela tentou suicídio. Para ela o escape era acabar com tudo. Exato. Mas e nos bastidores? Será que ela teve apoio? Será que ela teve servos de Deus que falaram do amor de Cristo para ela? Exatamente. Porque eu vejo que hoje não se fala mais das aflições. Dentro das próprias igrejas não comentam, não falam mais isso, né, Camila, sobre essas dores, sobre as aflições, né, cura, libertação, né? Que Jesus ainda Jesus. cura, liberta, restaura, né? Hoje as pessoas precisam desabafar porque é uma necessidade humana. A primeira coisa que pensa é um psicólogo, é um terapeuta, né? Tem uma enfermidade, primeira coisa, bate o desespero, eu vou ao médico, qual é a especialidade? É o especialista que vai resolver o meu problema. E nós entendemos que não, primeiro eu vou consultar ao Senhor, é para a morte. Qual é o propósito disso aqui? Como Deus falou comigo, o Léo se foi, mas você ficou, Você ficou. porque eu tenho propósito com a tua vida na terra, não é? No caso dessa jovem, muito sofrimento, sim, mas me desperta para isso. Será que eu estou falando o suficiente? E não é só sobre falar, é sobre cuidar, é sobre ter paciência para ouvir, porque hoje ninguém quer ouvir ninguém. É verdade. As mulheres estão tão envolvidas com outras coisas, e eu vejo mulheres tão sobrecarregadas com o negócio, empreender, o modismo do mundo, que não tem paciência para sentar, abdicar do seu tempo para ouvir a dor do próximo. E às vezes o falar é a cura que a pessoa precisa. A gente pede a Deus que a gente possa ter esse coração piedoso, né? E Jesus quer olhar para o próximo com piedade e a gente vê que o amor está se esfriando, principalmente dentro da igreja, que nem a gente estava falando. E, Andréia, a gente vê o caso dessa menina da Espanha, que nos alerta, né?
A gente vê pelas notícias que teve ali dentro da casa, assim, não tinha uma estrutura, teve uma separação, né, dos pais, e ela teve uns abusos, tudo, Exato. e o que também pega, como o governo, né, o governo dá uma sentença, assim, numa jovem que tem, daqui uns dias, pode passar mais um ano, ela podia ter mudado de ideia, não é? Porque tudo que a gente passa, a gente tem momentos de dor, tem momentos de aflições, tem momentos difíceis, mas com o tempo as coisas vão passando. É. E eu acho, assim, muito triste ver o governo agir dessa forma, sabe? E o você... pior de tudo, né? Sim, Desculpa, e o pior de tudo é que a publicidade, né? Ela já tinha 3 anos que ela sim, estava a lutar com isso. E quando faltava 4 dias, para redes sociais, para todos os lados de jornal, praticamente no mundo inteiro. Então isso incentivou mais. E a preocupação é que abra mais portas para outros lugares também, né? Outras pessoas cometerem o mesmo. sim, sim. Porque na hora de ajudar, se nós tínhamos as redes sociais que poderíamos ajudar, né? Como a mãe já sabia, de certeza muitas pessoas ao redor também já sabia disso. Mas na hora que faltava poucos dias, que veio aquela enchente de reportagens na vida dessa pessoa. Sim. Como a Camila falou, Uhum. né? A gente sabe que vai passar. Nós temos essa consciência. Sim, A sim. maioria não tem. E Exato. tudo aquilo que a gente foca expande, ou seja, essa pessoa não tem esperança, não é? Ela tá ali naquela situação, tá presa naquela cadeira. Sim. Ela vai focar na dor dela. Uhum. Então, para ela não tem solução. A solução é colocar um fim. Sim. Mas aí cadê o povo de Deus? Cadê o amor, né? De mostrar, não, Jesus permitiu sim, porque Jesus não nos deixa isentos, né, Exato. das tribulações, das aflições, mas ele transforma em um propósito. E quantas pessoas que nós conhecemos hoje que nasceram sem pernas, sem braços, e estão aí mundo afora levando uma palavra de Palavra. esperança, né? Você tem as suas aflições, você tem as suas, eu tive as minhas, e é por isso que mulheres que inspiram falam dessas histórias, histórias reais. E quando a gente começa a ouvir, a gente pensa assim, fogo, eu tô sendo muito ingrata. Olha o que ela passou e tá exatamente. vivendo, tá cumprindo uma missão e eu tô aqui me vitimizando. Então, acho que falta mais disso, né? Então, infelizmente, nós sabemos quem está por trás disso. Quem é que vem matar, roubar e destruir? Destruir. Então, se ele tem uma brecha, que seja no governo, que seja onde for, ele vai fazer isso, mas que seja um despertar para nós, Sim, né? sim. Que alguém morreu e de repente, se alguém tivesse feito ali o que Jesus nos convida a fazer, de repente ela teria tido esse encontro Sim, e a vida sim. dela tinha sido transformada. É verdade. Que isso seja um alerta mesmo pra gente, porque se todo mundo achar que essa é a única solução, né? E basta um caso, um né? caso. Depois vira aquele modismo. É. Muitas pessoas já têm essa intenção Sim, e às sim, vezes não sim. têm Não tem coragem. E coragem. o inimigo vai ali alimentando. Olha, agora já tem isso aqui, vai para Espanha, Para né? Espanha, Que exato. lá você pode fazer isso. Uhum. Quando eu estava no processo do luto, muitas vezes no metro, o diabo vinha e falava assim: pula agora. O metro vindo, Misericórdia. pula agora e acaba com essa dor. Eu sentia Deus me segurar. Isso é real. Sim, Aí quem não conhece Deus? se entrega. E como a irmã André acabou de citar, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E hoje nós temos visto muitas pessoas aflitas conforme a guerra, né, está se aproximando. E hoje o que eu vejo na internet, que antigamente não havia tanta reportagem de coisas ruins. E hoje o que mais chama atenção, onde as pessoas mais entram, são essas reportagens de coisas ruins. Suicídio, violência. E as pessoas estão se enchendo a cabeça disso, a mente disso. Sim, porque de uma certa forma a gente sabe quem está por trás disso, quem quer assumir o controle de tudo. Então, mantendo uma sociedade com medo Sim, é muito mais fácil de dominar. Foi assim na pandemia também, sim. não é? E é por isso que nós temos que estar firmes com Jesus. Se tivermos que passar, amém, por Ele, glória a Deus, Verdade. vamos para a glória. Nós estamos aqui de passagem. É. E as aflições fazem parte. Agora eu olho para cada aflição, eu paro e penso,
Deus, o que que é isso aqui? É o Senhor ou é o inimigo? Porque tem coisa que é o próprio Deus para trabalhar em nós. Trabalhei, nossa. Ah, é o Senhor? Então o que o Senhor quer me ensinar? Deixa eu aprender logo para eu sair logo daqui, Sim. né? É o inimigo, como é que eu vou vencer? É na oração, é no jejum, né? E conforme nós vamos crescendo na intimidade, crescendo nos projetos de Deus, nós também vamos crescendo nas batalhas. Ou seja, o demônio que te afrontava o ano passado, você já venceu, hoje já é outro. Já é outro. Já é outro gigante. Porque também vai mudando o nível, não é? Então, ter essa consciência não é que deixa mais fácil, mas torna mais leve. Mais leve. Mas, uau. E com toda essa história com a Andrea de dor que você viveu na sua vida, que você vive vendo as mulheres assim, que impacta para você trabalhar com as mulheres, ver a necessidade que elas estão ali. Como que você faz isso? Eu costumo dizer que eu tinha todos os motivos para não trabalhar mais com mulheres, Exatamente. né? Porque assim como Deus usa, o inimigo também usa, e a intenção dele é tentar nos parar. Uhum. Só que Deus me ensinou a olhar com misericórdia, né? Tá perdida, não sabe quem é, né? Tá passando um processo difícil, não está sabendo lidar com isso. Mas o que eu posso dizer, Camila, é obediência a Deus. Uhum. Enquanto Deus disser, é essa missão, faça isso, é para fazer assim, eu tô ali na obediência. E aí depois eu vejo a recompensa, são os testemunhos que eu recebo Sim, de um simples encontro, que ao meu ver é simples, sim. mas ali aquela mulher foi ativada, ali a fé dela foi renovada, Glória a Deus. ali projetos saíram no papel, ali ela ocupou o lugar no chamado dela, Uhum. sabe? Saber que de alguma forma, aquilo que Deus direcionou, e eu obedeci sem entender, Sim. tá tendo frutos, não tem nada no mundo que pague isso. É verdade. E como que as mulheres podem perceber esse propósito? Como elas podem ser encaminhadas para esse propósito? Como você disse, ajudar as mulheres, né, a alcançar o seu propósito. E como que elas podem se direcionar? Secreto com Deus, né? Eu acho que tudo parte da intimidade com Jesus. Porque senão eu vou olhar para a Elaine e vou querer fazer o que a Elaine faz. Mas não é o que Deus tem. Eu vou olhar para a Camila, olha, parece que é tão fácil, né? Parece que é tão bom. Nossa, eu quero fazer isso também. É Jesus quem vai revelar É isso. verdade. Porque quando vier os desafios, você também vai entender, não, faz parte. E ele está mandando eu continuar. E por isso que a gente vê também uma geração que começa e não termina, Não termina, né? é Que não verdade. avança. Hoje está aqui, amanhã já está ali, daqui a pouco já está em outra coisa. Sim. Porque não há essa perseverança. Agora, quando você está debaixo da obediência, você vai perseverar, passe o que passar. Uhum. E se Jesus falar, acabou seu tempo aqui, é aqui, você vai sem culpa, vai sem sem medo. exatamente. Então, o primeiro passo é secreto, entender quem você é em Deus, para ter clareza do teu propósito. Exatamente. Glória a Deus. Toma sua água. Essa caneca é maravilhosa. Bebe sua aguinha aí. Pois, graças a Deus. Glória a Deus por isso, né? Sim, Pode amiga, falar. glória a Deus. A gente já falou um pouquinho, falar do chamado, né, e o impacto. Como sua atuação humanitária se conecta com a sua fé? Na verdade, quando veio o convite para a diplomacia, eu disse: Deus, não precisa tanto, não sei se quero. E aí o Senhor me fez me lembrar que na infância, como eu disse, eu sempre tive muita importância com o outro. Meu sonho era ser advogada, porque eu queria defender os oprimidos e os injustiçados. Só que as condições não me permitiram, depois não tinha advocacia direito, né, na minha cidade, então eu fui para administração de empresas, que eu não gostava nada, mas era aquela cobrança da sociedade, você tem que ter uma faculdade, não é? Sim. E aí essa fase da conversão, vim para Portugal, aconteceu no segundo ano da faculdade. Então quando eu cheguei aqui, ilegal, imigrante, não tive como, né? Não tive essa oportunidade. E os anos passaram, só que isso ficou aqui. Sim. E aí no dia que eu questionei Jesus, Senhor, eu aceito ou não aceito? É do Senhor ou não é? O Senhor me lembrou. Lembra? Você queria ser advogada lá no Brasil? Uau. Eu tô te dando a diplomacia em tantos países, e isso aqui faz parte do propósito. Isso aqui vai dar acessos ao projeto. Você vai chegar a mais vidas e vai poder também auxiliá-las mais. Então veio da parte de Deus para complementar aquilo que ele está fazendo. E esse projeto, a Andrea tem um desejo de ir às prisões, né, de mulheres, né, cumprir esse chamado, usar esse projeto para ir até essas mulheres nas prisões.
E o que que a Andrea tem assim para levar? O que queres levar ali dentro daquelas prisões? O Para as amor de mulheres. Deus. Mostrar que há esperança, que um erro não define o seu futuro, né? Porque eu penso que muitas delas que estão ali, talvez nós, no lugar delas, teríamos feito a mesma coisa ou pior, Exato. né? E hoje a nossa geração é muito precipitada em julgar o próximo. Então, no Brasil, quando eu me converti, eu tive essa experiência de visitar um presídio masculino e me marcou muito. Entrar ali, ver aqueles homens com cara de maus, e você pensar, eu tô num cenário de bandido. Sim. E aí bastou a gente começar com um corinho da harpa, Uau. todos no chão chorando, pedindo perdão a Deus. Aquilo me quebrou de todas as formas. Impactou. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu disse, Deus, eu quero entrar no presídio, mas de mulheres. Mulheres. Eu quero poder tocar nelas. Sim. Eu quero dizer que a história delas não acabou, né? Mas aqui é muito burocrático. Então, Entendi. precisava de ter capelã, não sei o quê. Todas as vezes que eu encontrava uma, não tinha coragem. Sim. Porque nós temos que trazer também o reino espiritual. Exato. O inimigo não quer isso. Não quero. Então, eu também não posso ir lá com qualquer pessoa, não é? Mas agora com a diplomacia me é permitido, eu Entrar. consigo ter esse acesso. E aí sim, com uma equipa de mulheres revestidas, que também amam vidas, não é? Nós queremos lá e o meu intuito é esse, levar o O amor, amor de de Deus. Deus. E esse, na Bíblia fala sobre eu tive fome, né? Eu tive sede, eu estive ali preso, você não foi. Então eu creio que esta palavra indica isso, né? Que ele está ali dentro da prisão. Não significa que a pessoa que está ali pode aceitar Jesus. Sem dúvidas. Como é que elas vão aceitar se ninguém for lá pregar? Pois é. O meu pai foi preso 2 anos. Quando eu tinha 7 anos, os policiais vieram, algemaram ele na minha frente, na frente das minhas irmãs, que são menores, eram menores, e levaram. Meu pai ficou 2 anos num presídio. Eu sei o que é aquele cenário. Eu sei que as mulheres passam por entrar ali para fazer uma simples visita, sabe? Sim. E foi lá que meu pai foi evangelizado. Com aquela Uau. Bíblia pequenininha cinza dos Sim, testemunhos de sim, Jeová. Sim. Pois é, então meu pai, ele aceitou Jesus, depois foi para a Universal, percorreu ali um caminho, mas foi dentro de um presídio. E se ninguém tivesse ido lá levar aquela Bíblia, será verdade. que meu pai ia ser a bênção que meu pai é hoje? Andréia, e nesse projeto, mulheres que sentem no coração de querer fazer parte, como que faz? Eu digo que todas são muito bem-vindas, não é? Sempre. Eu, com a rede de contactos que tenho hoje, não tenho como estar chamando todos os encontros uma a uma. Então, a forma mais prática é através das redes sociais, sempre é disponibilizado ali a agenda, não é? Há casos em que Deus manda, né, entrar em contato e chamar, mas é o que eu digo sempre a elas, são muitas pessoas, então tá ali, fiquem atentas e querendo vir é só entrar em contato depois através do WhatsApp, né, faz a sua confirma a sua participação e vem participar. Super recomendo. As mulheres que inspiram. Nós também recomendamos, né, Caminha? Sim, As recomendamos. mulheres que inspiram. Tem muitos testemunhos ali. Mãe. E é um convívio, né? É. Porque a gente está crescendo juntas. E nós precisamos falar sobre isso. A mulher, ela tem essa necessidade, não é? É saudável, nós precisamos ter esses momentos, como ontem, o jantar foi só para comunhão à mesa, porque conexão para mim é comunhão, é relacionamento. Olha, de uma conexão um ano atrás, o que a Exato. gente já viveu até aqui, não é? Camila, através da... É verdade. E assim vai, nós precisamos desses momentos. Então, Deus em primeiro lugar, dependo dele, mas ele nos criou para nos relacionarmos uns com os outros. E vamos só aprofundar essa parte, que mulheres empoderadas, por que nós não podemos ser empoderadas em Cristo, né? Deixar Cristo dominar-nos Essa nessa palavra parte. Porque hoje na sociedade das mulheres ouvimos muito empoderadas, as mulheres vão dominar as mulheres, isso. Mas não há necessidade disso. Deus criou as mulheres sensíveis, Femininas. amáveis, lindas, filhas, Para servir. para servir, aquela mulher onde o filho vem, ai, tá doendo e deita no colinho da mãe e aquele carinho, eles não vão para um colo do homem. Então, isso, nós estamos na caminhada, muitas mulheres estão perdendo isso por causa desse empoderamento. Perdendo essa Que tem essência, né? o feminismo aí por trás, que a gente já sabe também,
o que que rege tudo, não é? Mas nos nossos encontros, como vocês já participaram, Deus sempre me dá uma palavra de reflexão. Sim. E é o que eu digo, eu não tenho o poder de transformar a vida de ninguém. Só Deus, e Deus só vai fazer se a pessoa fizer a parte dela. Então, se Deus que tem todo o poder não vai fazer, não é um ser humano que transforma a vida do outro. Mas nós podemos ser instrumentos, como estamos aqui nesse canal. E através do que está sendo dito aqui, vai levar pessoas a refletirem. E aí leva às ações, e as ações certas, transformações na sua vida. Porque muito se fala de sororidade, de apoio entre as mulheres, mas a verdade é que o inimigo sabe que um exército de mulheres unidas é um estrago no inferno. Então ele vai ali semeando coisinhas dessas mensagens, né? Para mim, uma mulher empoderada é uma mulher ativada em Deus, na sua identidade, Deus. cheia do poder de Deus, que o céu reconhece. Glória né? a Deus. Sim. Abriu a boca, tá dando comando, tá Exato. liberando o decreto, o céu tá cumprindo aqui na terra. Uma Débora, né? Precisamos de Déboras, né? Pois é. Ai, deixa eu perguntar, agora eu fiquei curiosa. Como que Deus fala com você, Andréia? Como é que é essa intimidade com o Não Pai? fica com ciúme. Eu costumo brincar que eu sou xodózinha dele. Oh. É lindo a forma como Deus me confirma, fala em forma audível, em sonhos, sabe? E tudo ele vai dando sinais, vai confirmando inúmeras vezes. E às vezes chega alguém e me fala uma coisa, às vezes é uma palavra-chave que ele me dá. E aí a pessoa vai e libera aquela palavra. Epa, Deus está nesse negócio. Né? Então, assim, Deus tem várias formas de falar, Camila, e cada um ele tem uma intimidade diferente, né? É verdade. Intimidade. E o que é Deus para você? É a base, é tudo. É tudo. Sem ele, eu não sou nada. Sem ele não faz sentido estar aqui. Então eu digo, e já perdi tudo, né? Como eu disse, já perdi tudo. Mas eu não perdi a presença, é isso que eu digo. Eu posso perder tudo, com ele a gente recupera tudo. É verdade. Né? Mas sem ele a gente não é nada. Não há um espaço aqui dentro, era isso que eu entendia na minha infância, que só ele pode ocupar. Marido não ocupa, dinheiro, empresa, empoderamento, nada. Esse lugarzinho é dele. E quando ele ocupa, tudo muda. E que conselho você daria para nós, para as mulheres que estão também nos assistindo, para levantar e cumprir o chamado em Cristo? Mais quarto, mais secreto com ele. Nós estamos. Eu vejo que o diabo hoje, ele não quer só levar o povo de Deus a pecar. Ele quer deixar o povo de Deus distraído e sobrecarregado. E aí o secreto está sendo negligenciado. E aí o que acontece? A gente começa a confundir as vozes. Né? Porque o inimigo, ele também tem as suas estratégias. Então, precisamos voltar para o quarto, para o secreto. Nunca é tempo perdido o tempo com o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E resumindo, a missão toda em uma palavra que você... Servir. Servir. Ele nos chamou para servir uns aos outros. E quando nós estamos no propósito dele servindo, ele está cuidando de tudo que é nosso. Uau, glória a Deus. Andréia, eu quero aqui convidar você para a gente orar, né? Nós queremos sempre no final, e mostrar às pessoas que estão nos assistindo através do podcast da Livraria The King, que não é sobre status, nem seguidores, né? Nós estamos à busca de transmitir a missão de Cristo, que eu creio que a publicidade, eu creio que as redes sociais é para isso. Quem consegue usá-la para levar o evangelho, vamos longe com isso, né? E a Bíblia fala que quando o mundo inteiro ouvir falar de Cristo, aí ele voltará. Então, nós estamos ansiando esse dia, que ele volte para nos buscar, permanecer firme. E o que você daria, assim, para as pessoas, uma palavra da Bíblia, algo que possa incentivá-las a continuar a servir a Cristo? Romanos 8:28. Todas as coisas boas e aquilo que não consideramos tão boas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos deixar aqui na descrição as redes sociais da Andréia Santos, as mulheres que inspiram, se você quiser acompanhar as missões
que ela tem ali proposto às mulheres, tem ajudado muitas mulheres com testemunhos. Se você quiser fazer parte das Mulheres que Inspiram, vai aqui na descrição, vamos deixar aqui todas as redes sociais dela. E eu quero chamar ela para a gente orar, né? Para que Deus venha fortalecer-nos nesta caminhada, em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigada, Jesus, obrigado pela vida da nossa irmã Andréia, pois nós sabemos, como ela disse, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, está escrito na tua palavra. Obrigada por nos unir, por nos dar esse privilégio de ser dignas de levar a tua palavra, o teu nome por onde formos. E como mulheres, meu Pai, nós queremos entregar nossa vida diante de Ti e servir com excelência a Tua obra para cuidar uns dos outros até a Tua volta, pois é isso que o Senhor deixou para cada um de nós. Cuidar e amar uns aos outros, porque servir é melhor, meu Pai, é melhor dar do que receber, assim diz a Tua palavra. Eu peço ao Senhor que renove agora as forças da sua filha, que ela possa voar como águia em nome de Jesus, e aonde ela pisar, aonde ela for, as pessoas verão aquilo que o Senhor tem preparado, quem ela é e para que ela foi chamada para uma obra grande, missionária aqui em Portugal. É o que nós declaramos na vida dela. Unge agora, em nome de Jesus, os seus passos, suas mãos, a sua casa, a sua família. E obrigada, Senhor, por essa oportunidade de levarmos o teu evangelho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.